Pronto. Hoje, nós vamos só terminar de ver ondas, certo? Hoje nós vamos ver duas coisas, aliás, três coisinhas importantes sobre ondas, sobre as ondas sonoras, certo? Vamos entender um pouquinho do que é aquela história de decibéis, né? Vamos entender um pouquinho disso aí, dos harmônicos que são formados, os instrumentos de sopro, né? Que tem um canudo, tudo bem? E o efeito duplo, certo? Aí a gente termina o conteúdo de onda, a gente finaliza todo o conteúdo da N1, né? Que queria terminar nessa parte de ondas, e aí eu vou passar aquelas atividades para vocês, né? Acho que eu devo estar passando amanhã, ou depois de amanhã. Aí é bom que, acredito que os outros professores já devem ter passado as atividades deles, né? E vocês conseguem se concentrar mais na minha. Tudo bem? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é intensidade e nível sonoro. Certo? Vamos botar aqui, ó. Intensidade e nível sonoro. Certo? Então, o que acontece? A gente define a intensidade, certo? De uma onda sonora como sendo a potência, certo? A potência dessa onda, né? Lembrando, potência é energia sobre o tempo, tudo bem? Então, energia sobre o tempo que essa onda transmite, dividido pela área, tudo bem? E a intensidade, pessoal, ela está associada com, em termos, digamos assim, normais que a gente usa no dia a dia, né? Com o volume do som. Né? Então, ou seja, quanto mais alto o som, maior a intensidade, né? Então, pessoas que falam mais alto, certo? A intensidade é maior, né? Pessoas que falam mais baixinho, a intensidade é menor, certo? Então, ou seja, a intensidade ela está relacionada realmente com o volume do som, né? Em termos da nossa captação, né? Então, o quanto é o alto, quanto mais intenso é o som, né? Então, se uma pessoa gritar no seu ouvido, ali é uma intensidade muito grande, né? Se uma pessoa sussurrar, já fica bem baixinho, tudo bem? Só para a gente ter uma noção, né? A intensidade, lógico que a intensidade mais baixa que a gente consegue escutar, certo? A intensidade mais baixa, a menor intensidade, né? Ela, a gente chama até de I0, ela é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, certo? Essa é a menor intensidade que a gente consegue escutar, tudo bem? Lógico que ela depende da frequência do som também, certo? Como eu falei para vocês, a frequência do som a gente entende como se fosse a nota musical, né? Então, uma pessoa que fala mais agudo, mais fininho, né, a voz, então geralmente ela está numa faixa de frequência mais alta, certo? Uma pessoa que fala mais baixo, certo? Por exemplo, uma pessoa que fala tem uma voz mais grossa, né? Ela as faixas de frequência, certo? Ela a faixa de frequência ela é mais baixa, né? E isso realmente está relacionado com a estrutura, né? A estrutura aqui que forma, né? As cordas vocais, os espaços que a gente tem aqui onde se forma o som, né? Em geral, pessoas, a gente vai ver daqui a pouco, que pessoas maiores, elas tendem a ter uma voz mais grossa. A gente vai ver porque tubos maiores realmente geram voz mais grossa, né? E pessoas mais baixinhas, como eu, por exemplo, a gente costuma ter uma voz mais fina, certo? Então, fica o seguinte, então isso aqui depende da frequência, certo? Ou seja, muitas vezes, de acordo com que a gente vai ficando mais velho, certo? A gente
deixa de escutar algumas frequências, né, em certas intensidades. Por exemplo, né, vamos fazer aqui um gráfico, certo? Da intensidade que a gente consegue escutar e a frequência, certo? Então, normalmente o ser humano, ele escuta isso aqui, lógico, varia, né? Mas ele escuta mais ou menos entre 20 e 20 mil hertz, certo? Então, você imagina, 20 mil hertz é aquele som tão fininho que chega a doer no ouvido, né? E até no YouTube você pode botar aí, a frequência variando de 20 a 20 mil. Aí você vai escutar o 20 hertz, né? Você escuta só um negócio bem grossão, né? Você nem fazer com a minha boca, né? E quando chega no 20 mil, é uma frequência bem fininha, agudinha, chega a dar no ouvido, certo? E o que acontece? O limiar, certo? Ou seja, a nossa capacidade de escutar essas frequências, né, depende da intensidade delas também, certo? Então, por exemplo, vamos supor, quando a pessoa nasce, ela escuta mais ou menos todo esse range aqui, né? Todo esse intervalo muito bem, né? Nessa escala aqui do 10 a menos 12, né? Então, ou seja, intensidade abaixo desse valor, a gente não consegue escutar, né? Intensidade abaixo desse valor, a gente não consegue escutar, certo? Intensidade acima, a gente escuta, né? Tem um limiar superior aqui também, certo? Não vou lembrar quanto é o limiar superior. Deixa eu ver se o livro fala. Bom, não fala não, né? Mas, lógico, o limiar superior vai ser a partir do momento que começa a machucar seus ouvidos, né? Às vezes tem um som tão alto que ele machuca seu ouvido e aí você começa a perder a audição, certo? Mas o que acontece? O que acontece é o seguinte, dependendo da vida da pessoa, dependendo da idade da pessoa também, né? Esse limiar ela vai subindo. Em especial, pessoas mais velhas têm dificuldade de escutar sons mais graves, certo? Ou ao contrário? É sons mais graves, certo? Mais grave? É. Pessoas mais velhas têm dificuldade de escutar sons mais graves. Então, essa barra de limiar aqui, quando você vai ficando mais velho, certo? A tendência natural primeiro, ela vai subir naturalmente com a idade, né? Se você, se você força muito seu ouvido, né? Você escuta muita música alta, você foi muito para... Você usa, sei lá, você frequenta muito aqueles lugares que tem aqueles paredão, né? Então, a tendência é isso aqui aumentar mais, essa barra aumentar mais, certo? Em especial, a gente perde a capacidade de escutar os sons mais graves, certo? Se eu não me engano. Depois a gente vai, quando eu estiver dando a formação de som, a gente vai confirmar isso matematicamente, certo? Então, esse limiar aqui, ele vai aumentando, né? A gente vai ficando surdo mesmo, né? Aos poucos. É natural, né? É bem provável que, por exemplo, a audição de vocês seja bem melhor do que a minha, né? Eu acredito que eu sou mais velho que vocês aí, alguns poucos anos, né? Eu tenho 33 anos, né? Acho que vocês devem estar na casa dos 20, né? Então, eu devo ser cerca de 10 anos mais velho que vocês. Vocês com certeza têm uma audição melhor do que a minha, certo? Então, beleza, né? Então, a intensidade sonora, né, a gente vai, o quanto a gente consegue escutar vai depender da, da frequência, tudo bem? Importante a gente entender isso, certo? E o que acontece? Então, o que acontece naturalmente com a onda sonora, né? Então, a intensidade sonora, né, ela é a potência dividida pela área, certo? No caso do som, vai ser a potência da fonte emissora, certo? O livro que ele chama de PS, né? Que é exatamente S de source, né? Que é fonte, em inglês, source, né? E o A vai ser a área que ela ocupa, certo?
Então, se a gente imaginar uma onda sonora, né, uma pessoa que grita aqui, ó, pessoa que está gritando, né? O que está acontecendo com a onda sonora? Ela está ocupando, a onda sonora vai se propagando, né? E ela está ocupando áreas cada vez maiores, né? Ou seja, se a área aumenta, o que acontece com a intensidade? Diminui, né? E lembra, a intensidade é o quê? É exatamente, falando fisicamente, né? A intensidade está relacionada com a amplitude da onda. Então, quanto menor a intensidade, menor a amplitude. Se é menor a amplitude, mais difícil vai ser da gente detectar a onda, dessa onda fazer o nosso ouvido vibrar. Em termos de sensação, o que, é que a gente sente? Mais baixinha é a onda, baixo no sentido de menos volume, né? No sentido da televisão, né? Usando o termo da televisão, menos volume, né? Mas o termo mais correto é menos intenso, né? Mas a amplitude é menor, tudo bem? Então, seja, é por isso que se uma pessoa estiver muito distante de você, você só vai escutar se ela falar alto, né? Porque quando ela fala alto, ela está aumentando a potência. E como ela sabe, a gente sabe intuitivamente, quanto mais distante, mais difícil escutar a pessoa, né? Então, a gente intencionalmente aumenta a potência, né? Exatamente para compensar a diminuição da área, quando a gente vai se afastando, certo? Aumentando a intensidade, né? Então, quando a pessoa está distante, você quer falar com ela, você grita, né? Ei, macho, não sei o quê, né? Então, então é isso, né? Então, por isso que quando uma pessoa está distante de você, você vai escutando a pessoa cada vez mais baixo, certo? Exatamente porque quanto maior a área, né, menor é a intensidade, certo? E aí, né, o pessoal criou uma forma de medir e aí é o que a gente chama do nível sonoro, né? O nível sonoro, certo? Na verdade, a intensidade já daria para a gente medir o nível sonoro, tudo bem? A intensidade já daria para a gente medir o nível sonoro. Sendo que a intensidade, ela varia de muitos valores, né? Então, o limite, né, o limiar que a gente consegue escutar é 10 a menos 12. E a gente vai ver que a intensidade de certas coisas, né, chega a ser muito mais alto, né? A intensidade chega a ser muito mais alta, tudo bem? Ela varia bastante de escala. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um valor da intensidade. Bom, se eu não me engano, a gente vai fazer o cálculo daqui a pouco. Mas, se eu não me engano, a gente pode chegar a escutar até 10 a 12, se eu não me engano. Daqui a pouco a gente vai confirmar se eu estou correto ou não. Ou seja, então a intensidade é uma coisa que varia de 10 a menos 12 até 10 a 12. Significa dizer que varia de 24 ordens de grandeza, né? Então, é uma grandeza que varia bastante, certo? Então, o pessoal criou uma nova grandeza só para facilitar a medição da intensidade, né? Deixar em números mais bonitinhos, né? E isso é o famoso decibéis, né? Quem criou isso aqui foi exatamente os laboratórios da Bell, né? Do Graham Bell, que inventou o telefone, certo? Ele criou para poder tratar, né, o nível sonoro, né, a intensidade, de uma forma mais palpável, né? Então, tipo assim, 10 a menos 12, né, é o limiar da audição. Nessa escala de decibéis, né, que a fórmula é essa aqui, ó, I sobre zero, né, aí fica bem mais simples. Quando o nível de decibel é zero, a gente não consegue escutar, certo? De acordo que ele vai aumentando, 2, 3 e assim vai aumentando a intensidade do som, certo? O volume, né? Em termos coloquiais, o volume do som.
certo? Então fica de um jeito mais... os decibéis, na verdade, né? Ou seja, o nível sonoro, basicamente é isso. É uma medida da intensidade. Ele é só uma relação com a intensidade. Ó. É uma variável que só depende da intensidade. Né? Os outros aqui são constantes. O 10 aqui foi estabelecido para ser 10, tudo bem? E aqui é o I0, é o limiar auditivo, né? É o limiar auditivo. Então, ou seja, ele só depende da intensidade mesmo. É só uma mudança de escala que a gente chama. É só uma mudança de escala na intensidade para quê? Para deixar números mais bonitinhos. Então, a intensidade não fica potências gigantescas de 10. Vai ficar números mais bonitinhos. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, o livro ele dá alguns exemplos, né? Então, 0 decibéis é o limiar auditivo, né? É zero. Aqui ele diz o seguinte, que uma conversa normal entre as pessoas, ela tem cerca de 60 decibéis. Então, provavelmente, o som que eu estou falando aqui, né, é 60 decibéis. Lógico que não necessariamente é o que está chegando no ouvido de vocês, né? Porque o que está chegando no ouvido de vocês depende do volume que você colocou no celular. Tudo bem? Então, ele diz que a conversa normal é mais ou menos 60 decibéis, né? Aqui ele diz que num show de rock, não necessariamente rock, né? Vou botar aqui uma conversa. Uma conversa normal, certo? Num show de rock, ele diz que gira em torno, mais ou menos, deve ser um show qualquer, né? Não só de rock, mas de forró, seja o que for, né? Certo? De 110 decibéis, certo? Aqui ele diz, por exemplo, que o limiar da dor são 120 decibéis. Acima disso, começa a doer os nossos ouvidos, né? Então, observe que geralmente quando a gente vai para o show, já está bem próximo do limiar da dor, né? Dependendo da pessoa, talvez até já doa, né? Certo? Então, assim, são formas bem mais fáceis da gente calcular, né? A gente entender o volume, o nível sonoro mesmo, certo? Só para ter uma ideia, vamos calcular a intensidade sonora máxima, né? Que nosso ouvido capta para começar a doer, né? Então, vamos supor que eu quero eu estou num lugar que está a 120 decibéis, eu quero saber qual é a intensidade sonora que eu estou escutando. Então, vou substituir a fórmula, certo? Então, o nível sonoro é 120, vai ser igual a 10, sempre vai ter esse 10 aí. Se for em decibéis, tudo bem? Se for só em 10 normal, né, esse décimo é exatamente o prefixo lá do SI mesmo, certo? É o dec, tem o cent, tem o milho, né? A gente usa decibéis porque se convencionou, né? Mas se fosse só em 10, né? Em vez de ser decibéis, se fosse só em 10, aí aqui seria 1, né? Seria só o logaritmo natural ali. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Vai ser o ln, né? Do que? De I dividido por I0, I0. Eu quero saber o I de quando a gente começa a doer nossos ouvidos, certo? Posso cortar esse 0 com esse 0, então 12 vai ser igual ao ln de I sobre I0, certo? Aí aqui eu posso fazer o seguinte, para eu eliminar esse ln, né? Lembra lá da relação do logaritmo, né? ln é um logaritmo da base e. Então, e elevado a 12 vai ser igual a i sobre i0, né? Então, meu i vai ser i0 vezes e elevado a 12. Só para a gente ter uma ideia aqui, então, meu i vai ser, o i0 é 10 elevado a menos 12, né? Vezes e elevado a 12. Tudo bem? Esse valor aqui vai ser aproximadamente, deixa eu calcular aqui na calculadora, eu estou curioso aqui qual é o limite máximo que começa a doer o nosso ouvido, certo? Deixa eu colocar aqui elevado a 12.
elevado a 12 dá mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 1,63 vezes 10 à quinta, vezes 10 a menos 12. Então, na verdade, pessoal, eu tinha errado bastante casas decimais, né? Na verdade, a intensidade sonora que começa a doer nossos ouvidos é por cerca de 10 a menos 7, né? Cerca de 10 a menos 7, 10 a menos 7 e 10 a menos 8, começa a doer nossos ouvidos, certo? Esse aqui seria a intensidade sonora que dói nossos ouvidos. Só que lembrando, né? Se onde você tá doendo seus ouvidos, né? O que você pode fazer? Você pode se afastar, né? Porque lembrando, a intensidade, ela é a potência da fonte geradora dividida pela área. Então, se você se afasta da onda, você vai aumentar a área, né? Que a onda ocupa. E aí diminui a intensidade. E aí pode ser que não doa os seus ouvidos, né? Então, você está num show, está doendo seus ouvidos, o que você faz? Você se afasta mais do palco, certo? Deixa eu fazer aqui uma questãozinha. Hum, deixa eu ver aqui. Vou apagar aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui que está no livro. Ele diz o seguinte. É o exemplo 17, 5 da página 760. Diz o seguinte, muitos músicos veteranos do rock sofrem de perda aguda da audição por causa dos altos níveis sonoros e que são submetidos durante anos tocando música perto de alto-falantes ou ouvindo música em fones de ouvido, né? Realmente, muitos músicos perdem a audição mesmo, né? Alguns, como Ted Nugent, não sei como é que se fala, né? Perderam totalmente a audição em um ouvido. Outros, como Peter Townshend, sei lá, do The Who, ouvem sons inexistentes, um tinido, né? Realmente, quando você vai perdendo a audição, na verdade você não escuta nada, né? Você escuta um zumbido, que dizem que é terrível, né? Recentemente, vários músicos de rock, como Lars Ulrich, da banda Metallica, começaram a usar proteções especiais nos ouvidos durante as apresentações. Ou seja, o cara botou um tapa aqui, né? Um tapa-ouvido, digamos assim, que é para o cara não ficar surdo, né? Se um protetor de ouvido diminuir o nível sonoro de 20 decibéis, eu já disse que um protetor de ouvido ele diminui o nível sonoro em 20 decibéis, certo? Qual é a razão entre a intensidade final e a intensidade inicial, certo? Então, ele quer saber qual é a razão entre a intensidade final e inicial do cara, né? Sendo que ele tem uma... Sem o fone de ouvido, são 20 decibéis a mais, né? Então, ou seja, vamos colocar assim, ó. O nível sonoro inicial, né, vai ser a intensidade inicial dividido por I0, certo? Usando aquela equaçãozinha. Já o nível sonoro final, certo? O nível sonoro final vai ser o nível sonoro inicial menos 20, certo? Sendo que o nível sonoro final, né, ele vai ser o quê? O mesmo 10 ln de I final dividido por I0, ok? Então, eu vou pegar essa formulazinha, substituir isso aqui por isso aqui,
isso aqui por isso aqui. E vamos ver qual vai ser a razão, né, entre as intensidades, o quanto ele vai poupar o ouvido dele. Vamos lá. Então, Nil sonoro final vai ser 10 ln do I final dividido por I0 vai ser igual a 10 ln do I inicial dividido por I0, certo? Menos 20. Tudo bem? Peguei esse cara aqui, substituí aqui, e esse substitui aqui. Certo? Aqui eu posso cortar zero de todo mundo, né? Zero aqui, corta aqui, corta aqui. Eu vou botar esse cara para o lado de cá. Então vai ficar ln do I final dividido por I0 menos o ln do I inicial dividido por I0 é igual a menos 2. Certo? Aqui tem que lembrar de uma propriedade do ln. Quando você tem a subtração do ln, você pode botar como se fosse a divisão, né? Então, ou seja, vai ficar o IF dividido por I0 dividido pelo I dividido pelo I0. É igual a menos 2. Aí aqui, o que eu posso fazer? ln, aqui eu posso tirar isso aqui do ln, né? Se eu fizer o E elevado a menos 2, né? E aqui eu tenho divisão de fração, né? Repita de cima, multiplico pela inversa de baixo. Esse zero vai acabar se cancelando e vai ficar o seguinte, ó, que o IF dividido pelo II vai ser igual a exponencial de menos 2. Exponencial de menos 2 é aproximadamente 0,01. 0,01. Ou seja, a intensidade, né, a razão entre as intensidades é de, pode dizer que é de 1% só, tá? É isso? A intensidade, aliás, perdão, a intensidade final, não é que é a razão das intensidades, né? Não é a diferença. A intensidade final, ela é 1% da intensidade inicial. Doideira, né? Você diminui 20 decibéis, então você diminui 100 vezes diminui 100 vezes, né? Que aí você só tem 1% a intensidade final, né? Então, com certeza, dá uma maior proteção aos ouvidos. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida, vocês podem falar. Certo? Aqueles medidores, né, de decibéis, não sei se vocês já viram, né? Eles têm um decibelímetro, né? Que a gente chama decibelímetro médio de decibéis, tudo bem? Não sei se você sabe, a gente tem leis, né? Para medir os decibéis, né? Se eu não me engano, a partir das 10 horas da noite, nenhuma casa pode emitir mais do que 60 decibéis. 60 decibéis, como a gente viu, é um nível normal de conversação, certo? A partir das 10 da noite, ninguém pode emitir mais do que isso, certo? Ou seja, você não pode ligar a luz, um som muito alto, né? Tem gente que faz, né? Tem gente que faz, mas geralmente é proibido, certo? Só que, como é que é feita essa medida, né? Se você sabe, por lei, essa medida ela tem que ser feita a 1 metro da parede da pessoa, né? O aparelho aqui, ó, que vai lendo, né? Vamos botar aqui no microfone. Que é um microfone, tá, pessoal? É um microfone. Então, ó, ele tem que estar a 1 metro, né? Por que ele tem que estar exatamente a 1 metro? Porque se ele estiver mais distante ou menos distante, ele vai mudar outro nível de decibéis. Certo? Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que uma pessoa está exatamente no limite da casa dela lá, são 11h30 da noite, está no limite aqui sonoro que ela pode emitir, que é 60 decibéis. Vamos supor que a pessoa vai fazer uma medida a 2 metros da parede da pessoa. Certo? Esse aqui é um microfone, tá, pessoal?
descobrir quantos decibéis vai ser. Ou seja, se ele está a uma distância de 1 metro, ele está medindo 60 decibéis. Agora vamos supor que ele vá para 2 metros. Quantos decibéis ele vai medir? Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Então vamos fazer o seguinte: primeiro que a gente tem que fazer é medir a intensidade que está sendo medida aqui. Tá? A gente sabe que o nível sonoro vai ser Ln de I sobre o I0, certo? Colocar aqui 160 vai ser igual a 10 ln de I dividido pelo I0, certo? Posso botar esse zero com esse zero, né? Faça a história do E, então vai ficar E elevado a 6 é igual ao I dividido pelo I0, certo? O I0 é 10 a menos 12, né? Então a intensidade que está sendo captada aqui vai ser exatamente E elevado a 6 vezes 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Beleza. Isso é a intensidade porque a onda chega bem aqui assim. Tá? Tá bom? Agora, essa onda, vamos supor que ela vai se propagar 2 vezes mais, né? Ou seja, o raio vai ser 2 vezes maior. Então, antes a minha onda, ela se propagava aqui, ó, num círculo de raio 1 e ela gerou essa intensidade. Qual vai ser a intensidade se eu aumentar o raio para 2? Qual vai ser a nova intensidade, né? Vamos chamar aqui de intensidade 1. Vamos calcular a intensidade 2. Certo? A intensidade 2, como é que a gente calcula? Vai ser a mesma fórmula, né? Vai ser a potência da fonte sonora, certo? Dividido pela área. Só que a área agora, ela vai ser a área de uma esfera, né? Porque a onda, quando ela se propaga, ela vai se propagando de uma forma esférica, né? Certo? Então vai ser a área da esfera. A área da esfera, como é que a gente calcula? 4π r ao quadrado, né? 4π r ao quadrado. Certo? Então, o I1 aqui, o que ele era? O I1 tinha a potência da fonte dividido por 4π, só que era 1 ao quadrado, raio 1. Então, pode dizer que o I1 era PS sobre 4π. Tudo bem? Esse mesmo I1 que a gente calculou aqui. Tá? O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que o meu I2 vai ser o quê? Ó? Meu I2 vai ser PS sobre 4π é exatamente o meu I1. Porque vai ser o I1 dividido pelo raio ao quadrado. Ou seja, meu I2 vai ser o I1. O I1 a gente calculou, está aqui ele, ó, exponencial de 6 vezes 10 a menos 12, dividido pelo raio ao quadrado. O raio agora é 2. Então vai ficar 2 ao quadrado que dá 4. Tá bem? Vamos deixar assim. Vamos deixar assim só para facilitar aqui o nosso cálculo. E agora a gente vai ver, né, como é que calcula. Vamos ver qual é o novo nível sonoro aplicando nessa mesma fórmula aqui. Só que agora, né, como eu quero saber o nível sonoro ali, quando for 2 metros, eu vou usar o I2, certo? Então vai ficar 10 vezes o Ln do I2, que é tudo isso, exponencial de 6, vezes 10 a menos 12, dividido pelo 4, né? E aqui eu também temos o 10 a menos 12 de novo, né? E não é só se cancelar, certo? Dá nem ter substituído. Então, vai ser agora esse valor. Certo? Na realidade, pessoal, ó, dá até para fazer de um jeito aqui, que dá para ver quantos decibéis vai diminuir exatamente, né? Eu posso fazer assim, ó. Vai ser 10 que multiplica o Ln. Aqui temos a divisão, né? Não sei se você sabe, a divisão, quando você tem um Ln, eu posso separar como se fosse uma subtração, perdão. Você está 2 no dividindo, quando você passa um logaritmo, né? Não necessariamente um Ln, qualquer logaritmo. Você pode botar como se fosse uma subtração, né? Então, aqui vai ser o quê? Vai ser 10 que multiplica Ln da exponencial de 6 é exatamente 6. Esse 6 aqui vai gerar os 60 decibéis, certo? Menos Ln de 4, deixa eu ver na calculadora, né? Aqui tem que ser na calculadora.
ln de 4, logaritmo natural é 1,39, 1,4 aproximadamente. 1,4. Ou seja, só para a gente ter uma ideia, né? Vou multiplicar. Aqui eu já podia subtrair, tá? Mas eu vou multiplicar só para a gente ter uma ideia. Vai ficar 60 menos 14. Ou seja, só o fato de você ter se afastado 1 metro a mais, né, diminuiu 14 decibéis, certo? E a nova medida agora vai ser quanto? 60 menos 14, 46 decibéis. Então, a nova medida seria 46 decibéis. Só o fato de você ter se afastado 1 metro a mais. Você está a 1 metro da parede, você vai ver uma coisa, se afasta mais 1 metro, né? Diminuiu 14 decibéis. Né? Então, é por isso que, por lei, né, tem que ter a distância certa. Né? Que a pessoa, dependendo da distância que está, vai mudar completamente a leitura dos decibéis. Tá? Oi, pessoal, alguma dúvida em relação a isso aqui? Vamos lá, agora vamos ver aqui o nosso próximo assunto aqui, né? Que vai ser o quê? Então, vai com a flauta. Então, você vai calcular a frequência com a flauta limite, tá? Então, o que acontece? Na realidade, pessoal, é bem parecido com o que a gente viu lá com as cordas, né? A gente viu, quando tinha a corda do violão, né? Vou botar aqui, ó, tubos sonoros. Quando tinha a corda do violão, eu falei para vocês, pessoal, existe o que a gente chama dos modos, os modos normais de vibração, né? Esses modos normais de vibração são exatamente a frequência que a corda emite quando você toca ela. Você toca uma corda, ela vai medir uma dessas frequências, né? E a gente aprendeu a calcular. Tudo bem? E aí, na realidade, geralmente, né, a frequência que a gente escuta é a frequência do modo fundamental. Tudo bem? Apesar de que pode ter uma combinaçãozinha dessas outras, né? Mas, de regra, a gente escuta a frequência do modo fundamental. Certo? No tubo sonoro é a mesma coisa, tudo bem? No tubo sonoro é a mesma coisa. Também vai existir as frequências naturais de oscilação dentro de um tubo, certo? Qual é a diferença? Que no tubo sonoro, sempre quando ele estiver aberto, vai gerar o que a gente chama de um ventre, né? Ou um antinó, certo? Então, eu apaguei aqui, mas deixa eu relembrar aqui, ó. Na corda, como é que era? Esse aqui era o modo fundamental, que era o primeiro modo natural de oscilação, né? E depois eu sempre vou adicionando um cara desse, né? Um ventre desse, né? Sempre vou adicionando um cara desse. Então, o segundo modo é desse jeito, o terceiro modo é desse jeito, o quarto modo é assim, né? E assim vai, né? Você tem infinitos modos normais de vibração. Tudo bem? No tubo sonoro é a mesma coisa. Qual a diferença? Que se o tubo estiver aberto, certo? Aqui vai ser, na realidade, um ventre, ou um antinó, que a gente chama, certo? Vou desenhar aqui meu rotor. Então, a onda, o modo normal de vibração, né? A onda, em termos de pressão, tudo bem? Então, esse deslocamento que a gente coloca aqui é em termos de pressão, certo? Então, esse aqui seria o primeiro modo natural de vibração. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que isso aqui, né, só que é associado a uma pressão, né? Então, o que significa dizer? Sempre quando você tem uma barriguinha dessa, é quando você tem o deslocamento máximo, né? E quando você tem esses pontos, a gente chama de nó, né? Isso aqui é um nó, e isso aqui é um ou ventre ou antinó, certo? Antinó. Aqui é onde tem o deslocamento máximo. E onde tem um ponto é onde não muda.
quer dizer, onde o deslocamento é zero, né? Nos nós, o deslocamento é exatamente zero. Então, por exemplo, nesse modo aqui, o que significa dizer? Significa dizer que, nesse ponto aqui, a pressão não modifica, a pressão fica sempre com o mesmo valor constante dela, pressão atmosférica, e nas bordas tem um deslocamento máximo. Tudo bem? Nas bordas tem um deslocamento máximo da pressão. Tá ok? E aí, com isso aqui, a gente gera, né? Você pode gerar todos os modos normais de vibração, né? Então tem esse, certo? Então, se for um tubo aberto, aí você pode gerar esse aqui. Mesma coisa, vai adicionando. Você vai adicionando cada vez mais ventres, certo? Isso aqui é o modo normal de vibração, certo? Do tubo. Por que esses caras é interessante? Porque com eles tem como a gente saber a frequência que um tubo sonoro vai emitir, né? Então fica o seguinte, certo? O que vai acontecer, ó? Supor que o meu tubo ele tem um comprimento L, certo? Um comprimento L fixo. Todos os tubos aqui têm um comprimento L fixo. O que eu posso dizer, por exemplo? Que para o enésimo modo de vibração, né? O enésimo modo de vibração, quanto é que vai ser o comprimento de onda? Vamos entender aqui, né? Então, quando N for 1, aqui eu tenho meio comprimento de onda, tá? Aqui eu tenho 1/4 de uma onda mais 1/4 de uma onda. Então, eu tenho meio comprimento de onda. Isso quando N for 1. Vou botar assim, ó. Só botar aqui do lado. Quando N for 1, o comprimento de onda vai ser meio comprimento de onda. Certo? Quando N for 2, que é esse caso, eu tenho um comprimento de onda inteiro. For 2, um comprimento de onda inteiro. Quando for 3, eu tenho quanto aqui? Eu tenho um inteiro aqui, mais meio aqui, mais meio aqui. Certo? Então, tenho um inteiro aqui, mais 1/4 aqui, mais 1/4 aqui. Então, eu tenho um meio. Então, eu tenho 3 meios, certo? Em outras palavras, né? A cada vez que você aumenta um modo normal de vibração, você aumenta meio o comprimento de onda. Certo? Então, para N, certo? Eu vou ter quantos? Eu vou ter N meios comprimentos de onda. Tá bom? Aqui da onda que está se propagando nesse tubo. Certo? Então, ou seja, perdão aqui, né, pessoal? Aqui eu estou errando. Aqui, meu comprimento de onda é igual a L. Beleza. Aqui um comprimento de onda é igual a L, é igual ao comprimento total. Certo? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Eu posso dizer que o meu comprimento de onda vai ser o quê? 2L dividido por N. Tá? Se eu quiser saber a frequência, eu posso saber a frequência sabendo que V é igual a lambda vezes F. Certo? E aí, ou seja, minha frequência vai ser a velocidade dividido pelo lambda N. Então, tem como eu descobrir a frequência, né, de cada módulo normal desse, só substituindo ali. Vamos substituir, né? Vai ficar N, vai ficar V dividido por 2L, N. Então, essa aqui é a forma que a gente calcula a frequência em um tubo sonoro. É bem parecido lá com a corda, né? Bem parecido com a corda. Bem vezes N. Certo? E o que a gente observa aqui? Aqui a gente observa aquilo que eu falei para vocês. Que, dependendo do tubo, geralmente, né, a frequência que a gente escuta é a primeira, tá? Quando N é 1. A frequência que a gente escuta de uma flauta é a primeira, 2 sobre L. Certo? Sendo que, o que acontece? Na flauta você vai mudando o tamanho dela, né? Por que você muda o tamanho? Porque você vai tapando os buracos, certo? A flauta não é assim, né?
Vamos desenhar aqui a flauta. Desenhar aqui uma flauta bem feita. Aqui é a flauta, tá? A flauta tem uns buraquinhos aqui, né? O que acontece? Se você soprar por todos os buracos abertos, certo? Esse ponto bem aqui assim vai funcionar como se minha flauta só tivesse esse tamanhozinho aqui, tá? Mas se você colocar o seu dedo, se você tampa, é como se você tivesse aumentado a sua flauta, porque ela vai ter um comprimento até onde o próximo buraco está aberto. Se você tampa, você aumenta ela ainda mais. Ou seja, por que que quando você vai botando os dedos no buraco da flauta, muda a frequência? Porque é como se você estivesse aumentando ou diminuindo o tamanho, né? Então, ou seja, vamos supor que eu estou aumentando aqui o tamanho, tá? Como foi o que eu fiz ali. Então, se eu aumento o tamanho, o que acontece com a minha frequência? Ela diminui, vai ficando mais agudo, né? Então, quanto mais você vai botando os dedinhos aqui no começo da flauta, mais agudo vai ficando a nota. Quando você tira as mãos, mais grave é a nota, certo? Isso é uma primeira análise, né? Na verdade, as notas, às vezes, acaba sendo um pouquinho mais complicado, por quê? Porque às vezes tem notas que você libera o primeiro buraco e aperta outro buraco mais na frente. Aí, quando você faz isso, você acaba moldando a onda aqui dentro. Sempre quando você libera um buraco, ali vai gerar um vento, tá? E aí, controlando isso, você consegue controlar a onda que gera dentro da flauta. E você consegue ter várias frequências que você quer. Mas, no geral, né, quanto maior o comprimento da flauta, menor a frequência. Certo? Tudo bem? Ou seja, menor a frequência significa dizer que é mais grave. Tudo bem? Na realidade, isso acontece em qualquer instrumento, não sei se vocês já perceberam. Mas quanto maior é o instrumento, mais grave ele é. Por exemplo, você pega um cavaquinho e um violão. Quem é o mais grave, né? É o violão. O cavaquinho é aquele som bem agudinho, né? Já o violão não, é um pouco mais grave. Você pegar um baixo, não sei se vocês já viram um baixo. Um baixo é como se fosse um violão maior, né? Então, já são notas bem mais graves, né? Você pegar até mesmo os violinos, né? Quanto maior o violino, mais grave é o som. Então, tem aquele violoncelo, aquele violão gigantesco, né? Ele é um dos que produz o som mais grave, certo? E isso é a mesma coisa, na verdade, não só para as cordas, mas como para tubos também, né? Se você, se você pegar, por exemplo, saxofone, né? Quanto maior o saxofone, mais grave ele pode ser. Aquelas trombetas, quanto maior a trombeta, mais grave ela consegue ser. Porque, no geral, essa relação que obedece. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Tá? Outra coisa também. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai perdendo a audição, né? Por que que isso acontece? A gente vai perdendo a capacidade de escutar as ondas graves, né? Por que que isso acontece? Acontece por causa do seguinte, ó. Como é que o nosso ouvido capta o som, né? Vocês devem saber que existe o tímpano, né? O que que é o tímpano? É uma membrana mesmo, certo? Uma membrana que tem no nosso ouvido, né? Você foi enfiando aqui alguma coisa que vai chegar nela, certo? Inclusive pode até furar, né? Por isso que não é bom enfiar nada no ouvido, certo? Essa membrana, ela está ligada a uma porrada de osso, e aí eu não vou saber os nomes dos ossos tudinho, né? Uma porrada de osso, aí eu lembro que até esses ossos, eles são nomes de ferramentas, né? Bigorna, não sei o quê, nome de ferramentas do campo, tá? E aí, eles geram essa membrana está ligada a esses ossinhos, e esses ossinhos, ele está ligado a uma câmara, né? Que tem água aqui dentro, certo? Tem água aqui dentro, tá? Então, o que que acontece? Qualquer vibração do tímpano transmite essa vibração para esse líquido que tem aqui dentro do nosso ouvido, tá bom? Como é que o nosso cérebro identifica a onda sonora? Dentro dessa câmara, a gente tem vários ciliozinhos, vários cílios. Quando esse líquido balança, esses cílios geram um sinal elétrico. Eles balançam também e geram um sinal elétrico que chega no nosso cérebro, tá? Espero que seja o nosso cérebro. Chega no nosso cérebro.
Tudo bem? Então, é o balançar desses cílios que faz nosso cérebro ler, né? Leva o sinal elétrico que leva o nosso cérebro a ler. O que acontece com esses cílios? De acordo com que a gente vai envelhecendo, certo? Esses cílios, eles vão quebrando, eles vão diminuindo, ficando cada vez menor, certo? Ou, dependendo se você expõe sua ouvido a sons muito altos, esses cílios podem ir quebrando, tá? E eles quebram, não se regeneram não. Quebrou, quebrou, tá bom? O que acontece? Quando você quebra o cílio, o que você está fazendo quando você está quebrando o cílio? O cílio grande, certo? O cílio grande, ele consegue, né? Eu posso pegar essa mesma relação aqui para calcular a frequência do cílio, né? Se não for essa, é uma coisa muito parecida, mas geralmente um cílio grande, ele consegue vibrar com frequências menores, tá bom? Mas quando você diminui o cílio, o que acontece? Quando você diminui aquele cíliozinho ali, você está diminuindo ele. Como a frequência é inversamente proporcional, a menor frequência que ele consegue captar é maior do que antes, ou seja, mais agudo. É por isso que quando a gente vai ficando mais velho, ou quando você vai, sei lá, prejudicando seu ouvido de alguma forma, a gente vai perdendo a capacidade de escutar baixos, certo? Tudo bem? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Já está mais ou menos dando 1 hora de aula, né? Então, vamos terminar essa aula aqui, tá bom? Por hoje a gente vai ficar por aqui. E aí, na verdade, ainda tinha mais um assunto que eu queria falar. Achei que ainda tem que falar hoje, vamos falar na próxima aula, que é o efeito duplo, tá? Mas provavelmente amanhã ou no final de semana eu devo estar passando a lista sobre fluidos, oscilação e ondas, mas é daquele mesmo jeito, né? Vou fazer as questões conceituais e as questões quantitativas, e aí vocês podem escolher se quer fazer uma ou outra, tá bom? Então, pessoal, uma boa noite para vocês, um bom final de semana, certo? Até a próxima semana. Boa noite, Larissa, boa noite, Gabriel, boa noite, Lúcia. Até a próxima semana, né?